Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos no ar com mais uma série Café com Palavra. Esse é o canal Cura Emocional pela Palavra, o canal que vai te ensinar a conhecer a Palavra de Deus. Eu sou a missionária Leila e estou aqui para te ajudar a entender e conhecer a vontade de Deus na tua vida. E eu gostaria de pedir a você que você já deixasse seu like, que você viesse compartilhar essas mensagens, ser um semeador dessa palavra. Esse canal foi feito com amor por você e para você. Clica no sininho ao lado, do seu lado direito, subscreve o canal, deixa também o teu like. Porque aquilo que a gente faz por outros, Deus também retorna de volta para nós. Semeie essa palavra. Essa palavra tem muita gente que precisa ouvir e você pode ajudar a outros. E hoje nós estaremos falando de um tema que é muito importante na vida de cada pessoa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, a palavra do Senhor vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, aqui nessa passagem, nós estamos vendo o poder da fé que move o sobrenatural. Se existe algo que verdadeiramente alegra, que move o coração de Deus, é a fé. Ao longo de todo o ministério de Jesus Cristo, nós vemos uma verdade impressionante. Sempre que Jesus curava alguém, frequentemente apontava para a fé daquela pessoa. Ele não dizia apenas: eu te curei, mas ele dizia: a tua fé te salvou. Porque a fé, ela entende dessa forma, uma ponte entre a promessa de Deus e a manifestação do milagre. Então tem muita gente que diz: eu oro tanto para que a minha bênção aconteça, eu oro tanto para que o meu milagre aconteça, mas elas não têm fé. Então, como que a bênção pode acontecer na vida de uma pessoa se ela não crê verdadeiramente? Mas o que é fé? A gente fala de fé, mas muita gente não sabe nem mesmo o que significa fé. Mas a palavra de Deus, ela define a fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no mesmo capítulo, no versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer de uma forma simples e clara que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, muitas vezes você vai precisar crer naquilo que você ainda nem viu. E essa é uma definição extraordinária. Fé é acreditar antes de ver, é confiar antes de acontecer e é permanecer firme quando tudo parece ir de forma contrária. A fé, ela não vai ignorar a realidade. A fé, ela enxerga uma realidade que é maior, que é a palavra de Deus. Vamos ver várias passagens de uma forma bem rápida que a Bíblia menciona sobre a fé. Bartimeu foi a fé que não se calou. Lá em Marcos, no capítulo 46, até o versículo 52, Bartimeu ouviu que Jesus estava passando e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos tentaram calar Bartimeu. Fala mais baixo, o mestre não vai te ouvir, ele está muito longe. Mas ele continuou a gritar. E ele gritou ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando Jesus o curou, Jesus simplesmente declarou. Isso está em Marcos, no capítulo 10, no versículo 52. Vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então o milagre começou quando Bartimeu decidiu acreditar. Mas vamos passar agora para o Velho Testamento, que fala sobre a abertura do Mar Vermelho. Essa passagem é muito linda. É a fé da abertura antes da abertura. Então você precisa entender isso. Havia uma fé antes que o Mar Vermelho fosse aberto.
O povo de Israel estava cercado pelos egípcios. Mar à frente, exército atrás. Então, humanamente, não havia saída nenhuma. Mas Deus disse a Moisés, isso está em Êxodo, no capítulo 14, versículo 15. Diz aos filhos de Israel que marchem. Então, observe isso aqui. O mar não se abriu primeiro. Primeiro veio o passo de fé. Depois é que veio o milagre. Então, muitas vezes nós queremos ver o mar aberto, né, para caminhar. Mas Deus pede que nós caminhemos, para então abrir-se o mar. Isso é muito forte, você precisa captar isso aqui, porque isso aqui são chaves espirituais na sua vida, na sua e na minha vida, que o Espírito Santo está nos entregando hoje. Vamos passar agora para aquela passagem que fala que Pedro andou sobre as águas. Lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 28 e 29. Pedro pediu a Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus simplesmente olhou para Pedro e disse: vem. E Pedro fez algo imprevisível, que era impossível. Ele simplesmente botou o pé fora do barco e ele andou sobre as águas. Aquele foi um momento de fé. Enquanto os olhos de Pedro estavam focados em Jesus, ele permaneceu firme. Mas quando ele olhou para a tempestade, quando ele olhou para baixo, que viu que debaixo dos seus pés era o mar, ali ele começou a afundar. Quantas pessoas começaram pela fé e depois passaram a olhar para os problemas, para as dificuldades, para as lutas e começaram a afundar nelas. A fé, ela cresce quando os olhos permanecem em Cristo. Vamos passar para aquela passagem que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Lá em João, no capítulo 11, quando Lázaro morreu, tudo parecia estar terminando. Lazarus, come forth! Mas Jesus declarou, em João, capítulo 11, versículo 40, especificamente: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então observe que antes da ressurreição havia fé. Houve fé. Antes do milagre veio a confiança. Antes da manifestação veio a crença. Deus não pode operar na incredulidade. A palavra do Senhor fala que houve muitos lugares onde que Jesus não fez nenhum milagre. E isso é impressionante. A Bíblia vai dizer lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 58, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Não foi falta de poder, não foi falta de amor, foi falta de fé. Então a incredulidade, ela fechou a porta, fechou aquilo que a fé poderia abrir. Pegue essa chave, porque a incredulidade, ela fecha portas. A fé, ela vence a fortaleza da mente. Muitas vezes a maior batalha não é aquela que está verdadeiramente ao nosso redor. Os problemas, as dificuldades, as tribulações, não é essa a maior batalha. A maior batalha está verdadeiramente dentro de nós mesmos. É o medo, é a dúvida, é a insegurança, é o desânimo. Por isso o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo de 4 a 5, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais. A fé, ela destrói fortalezas mentais e ela vai nos alinhar com aquilo que Deus diz na sua palavra. Então a fé, ela move sim o sobrenatural de Deus. Foi a fé que fez Bartimeu enxergar. Foi a fé que abriu o Mar Vermelho e que fez Pedro andar sobre as águas, que trouxe Lázaro de volta à vida, sustentou homens e mulheres de Deus ao longo da história. Foi a fé. A fé, ela não é um sentimento, ela não é uma emoção que naquele dia, no domingo à noite, na igreja, está ali pulando, dizendo eu creio. A fé, ela é uma decisão de confiar em Deus acima das circunstâncias,
que você está vendo. Então a pergunta não é se Deus tem poder. A pergunta é: você acredita que Ele pode fazer? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas vezes o milagre não começa quando Deus age. O milagre começa quando alguém decide crer. A fé, ela não espera o milagre para acreditar. Ela acredita. E por isso é que se vê o milagre acontecer. E eu quero orar pela sua vida nesta hora. Como está a sua vida? Como está o seu nível de fé? Você crê no Deus Todo-Poderoso que enviou ao mundo o seu único Filho para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna? Porque esse é o grande amor de Deus. Um amor tão grande que enviou o seu único Filho para nos salvar. E hoje Ele quer salvar você. Ele quer tirar você desse cativeiro, dessa situação de limitação. Ele quer fazer você andar em lugares altos para a glória do seu nome. Mas você precisa crer. Para que os milagres aconteçam na vida de uma pessoa, ele precisa primeiramente colocar o governo da vida dele, da vida dela, nas mãos daquele Todo-Poderoso. Nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso, de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que só existe um caminho que leva a Deus. Se chama Jesus de Nazaré. Foi Ele que morreu na cruz. E ali na cruz Ele pagou toda a maldição e pagou com sangue, com seu santo sangue, para que você pudesse viver em vitória. Não é que você não vai ter problemas, não é que você não vai ter lutas, mas você vai viver em vitórias. O que você está esperando para tomar essa decisão? E você que já aceitou Jesus, o que você está esperando para consertar, para alinhar a sua vida? A palavra de Deus. Então eu quero orar por você nesta hora. Baixe a sua cabeça, coloque agora o seu coração diante de Deus e faça essa oração comigo e diga: Pai, hoje eu creio que o Senhor enviou teu Filho ao mundo para morrer por mim. E eu quero te pedir nesse dia que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor limpe o meu nome e me faz andar em vitórias, porque hoje eu me arrependo dos meus pecados, de todo o pecado cometido por pensamento, palavra, atos, ações, omissões, por ter te entristecido. Eu quero te pedir que tu me salves, me liberta, Senhor, escreve meu nome no livro da vida, pois hoje eu decido andar com o Senhor, a renunciar ao pecado e a fazer uma aliança com o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso. Escreve meu nome no livro da vida, pois hoje eu me arrependo dos meus pecados e eu declaro que só o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Você fez essa oração? Se você fez essa oração, o Senhor te ouviu e já perdoou os teus pecados. E você que já conheceu Jesus, que já entregou sua vida a Jesus, faz essa oração comigo. Diga: Pai, eu quero confessar que andei sem fé. Eu quero confessar que eu não criei no Senhor como eu deveria. Que muitas vezes eu duvidei que tu me amavas tanto, de tal forma a fazer milagres na minha vida. Ah, Senhor, eu sei que tu me amas. E eu te amo, mas o Senhor me amou primeiro. Então eu quero te pedir perdão por todos os erros, por ter te entristecido muitas vezes na minha vida. E quero te pedir que tu me ajudes a andar alinhada à tua palavra, a andar alinhada à tua presença, a te servir como tu queres que eu te sirva, a estar na dispensação da tua graça, a fazer e verdadeiramente, Senhor, cumprir o propósito do teu coração, que a tua vontade se realize na minha vida. Alinha a minha vida à tua palavra, alinha a minha vida aos teus preceitos, alinha a minha vida ao teu propósito, pois nesse dia eu me rendo novamente aos teus pés. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, o Senhor contemplou e ouviu a tua oração. Porque a palavra de Deus diz: a oração do justo não desprezará o Senhor. Amém? E essa foi a nossa palavra de hoje. Eu quero pedir a você novamente que você seja um semeador da palavra. Não é um semeador desse canal, é um semeador da palavra. Leve essa palavra para outros que necessitam ouvir. Você foi abençoado, abençoe outras vidas.
para que a bênção também chegue na sua vida. Porque esse é um princípio espiritual. Aquilo que a gente dá, a gente recebe. E até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.